O que a Suíça e o logotipo da NASA, o logotipo minhoca, tem a ver com a nova marca da Universidade Federal de Sergipe? Fica aí que já já a gente vai descobrir. Olá a todos, meu nome é Rogério Torres, eu sou designer visual daqui de Aracaju, Sergipe. E no vídeo de hoje eu gostaria de convidar vocês a conhecer o processo de criação da nova marca da Universidade Federal de Sergipe. Eu não sei se vocês lembram, há alguns meses atrás eu gravei um vídeo onde eu mostrei o processo de redesign do brasão de armas da UFES, que era a única maneira como a universidade vinha assinando as suas mensagens até então. Pois bem, em julho de 2018 foi lançado o logotipo que, a partir de então, será a forma prioritária de se assinar as mensagens da UFES. E o brasão ele vai ser destinado a assinar as mensagens oficiais da reitoria e os diplomas dos alunos formados por essa instituição. Para quem não lembra ou não tenha visto o vídeo anterior, a UFES está comemorando 50 anos em 2018 e por isso ela vem repensando a sua comunicação visual como um todo, no sentido de padronizar, de organizar as suas mensagens visuais. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, pessoal, eu sempre começo uma apresentação de marca tratando de deixar o cliente imerso nesse universo da gente, que é o design de marcas. Então, eu começo por essa fase aí de compreensão, onde eu mostro a ele que, por exemplo, uma marca ela tem vários pontos de contatos a serem trabalhados, não somente o aspecto visual, ou de apresentação, ou de assinatura de suas mensagens. Esse é apenas um deles. Por exemplo, ele tem que se preocupar com um público cego, que não será alcançado por essas mensagens visuais. Por exemplo, uma série de pontos de contatos que a marca apresenta, a depender do negócio, do serviço prestado ou do produto que ele venda. Eu gosto de apresentar aos meus clientes esse esquema de megatipos de marcas gráficas do Cassis, Belluccia e Chaves. São 3 argentinos, professores universitários, eles atuam também profissionalmente e eles desenvolveram esse diagrama que eu acho super interessante, assim, didático, para mostrar ao cliente que às vezes ele vem para uma apresentação de marca com uma visão muito reducionista. Muitos deles acham que uma marca, para ter sucesso, para ser boa, ela precisa se apresentar como a Apple se apresenta ou como a Nike se apresenta, apenas com símbolo, e outros acreditam na famosa dupla símbolo e logotipo, que está representada no subgrupo ali, logotipo com símbolo. E a gente trata de desmistificar isso quando a gente apresenta esse diagrama, dizendo que existem marcas que trabalham mais prioritariamente o seu símbolo e outras marcas que trabalham com mais força os seus nomes. E aí eu já trato de dizer o seguinte, a marca que eu vou apresentar para vocês logo adiante, ela se encontra nesse subgrupo aqui, que é, no nosso caso, o logotipo puro. Gosto de mostrar ainda o diagrama desenvolvido pelo pessoal da Sebastiani Branding, que é a ancoragem de marca. Nesse diagrama vocês podem ver que existe uma teia tensionada por esses pontos, por essas âncoras. Alguns aspectos aqui, os principais, em que um conjunto imagem de uma marca pode apresentar, tais como grafismos, mascote, textura, símbolo, cor, tipografia. E cada sistema de identidade de marca vai apresentar alguns desses pontos de forma mais forte e outros desses vão apresentar menos importância dentro daquele conjunto de representações. Posteriormente eu apresento ao cliente esse mesmo diagrama com a sinalização dos elementos que são mais importantes dentro da identidade de marca, especificamente daquele cliente. O segundo momento da apresentação é a fase onde eu trato da proteção da marca. E aí a gente vai no site do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e mostra que o processo de registro havia iniciado em 1999, sendo concedido o registro em 2003. Para você ver como é um pouco demorado, A vigência foi concedida até 2013, ela tem a validade de 10 anos para todas as marcas. E pela não atualização desse registro, em 2014 foi extinto esse registro. O terceiro momento é onde eu mostro como que o segmento de ensino superior está se comportando em relação às suas marcas gráficas.
E aí a gente vai assim, analisando algumas dessas marcas, a gente percebe que o símbolo do logotipo da UFAC ele foi originado a partir da simplificação do desenho do brasão. Existem outras instituições como a Federal do Espírito Santo, que tem seu brasão e seu logotipo totalmente distintos um do outro. A Universidade Federal Fluminense adotou uma solução pouco funcional, que é colocar o seu monograma UFF dentro do escudo, do desenho do brasão, né, de forma muito diminuta. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem seu logotipo 2 triângulos sobrepostos, eu imagino que fazendo referência à bandeira de Minas Gerais, mas usa também uma solução muito ruim no que diz respeito a essa tipografia, né, da sigla UFJF, sobreposta a esses 2 triângulos, de modo que a leitura fica bem complicada, né, o contraste está bem reduzido. Resumindo, está uma baguncinha aí que merecia um certo cuidado. A Universidade Federal de Santa Maria adotou uma solução menos trabalhosa, que foi pegar um brasão e colocar ao lado da sigla. Assim, ao meu ver, é uma solução um pouco preguiçosa, né? Você pega um brasão, que é um desenho que em si mesmo já contém uma quantidade boa de signos gráficos, e reduz esse brasão a um símbolo ali, acessório, né, da sigla. A Universidade Federal da Bahia adotou como solução incluir os elementos internos do seu brasão dentro de uma esfera, dando esse aspecto de tridimensionalidade, né? De forma geral, gente, nesse momento a gente percebe o que funcionou e o que não funcionou, quais foram as soluções que apresentaram uma melhor funcionalidade e quais delas não apresentaram. Ainda nessa fase, a gente tem aqui o caso da USP, Universidade de São Paulo, que desde 1934 apresenta o desenho do seu brasão e que em 1977 apresentou o desenho do seu logotipo, que assina suas mensagens visuais até o momento. E aí, um quarto momento, a gente vai analisar o contexto histórico do nascimento da Universidade Federal de Sergipe. A ideia é o seguinte, é como se a universidade sempre tivesse o seu logotipo, desde 1968. Então, quais seriam os aspectos gráficos que esse logotipo poderia apresentar, se fosse desenhado naquela época, né, junto com o brasão? Então, a partir dessa ideia é que se iniciou uma pesquisa histórica em relação ao que acontecia no mundo do design gráfico, né? Anos 50 e 60, a gente tem a figura do Ian Tichold, é um alemão que depois passou um bom tempo da sua vida na Suíça e que aplicou os preceitos oriundos da arte moderna e da Bauhaus aos problemas cotidianos do design e os explicou para um público amplo de impressores, tipográficos e designers. Então foi ele o responsável por levar para o povão, para o cara chão de fábrica, tudo que estava sendo discutido e que era de ponta no ramo da tipografia e da produção gráfica. Alguns trabalhos do Ian Tichold, perceba como o trabalho dele já apresentava uma geometrização, uma limpeza nas informações, espaços vazios, uma tipografia não serifada, cores primárias, o uso da perspectiva, né, do ponto de fuga, a racionalização do espaço estava em voga naquele momento. Uma outra figura central, Joseph Müller-Brockmann, ele é um dos principais teóricos, né, e práticos do estilo tipográfico e buscava uma forma absoluta e universal de expressão gráfica objetiva e impessoal, quer dizer, sem a interferência dos sentimentos subjetivos do designer ou suas técnicas propagandistas de persuasão. Então, o Müller-Brockmann estava querendo que todos os profissionais, né, do design eles deixassem de lado seus gostos pessoais, suas referências estéticas, quaisquer que sejam. Ele pregava que o design deveria falar a partir de uma linguagem que fosse universal e que principalmente a tipografia, o desenho das letras deveria obedecer também essa questão de ser universal e absoluta, impessoal, sem floreios, sem rebuscamentos. Mais uma vez, a visão racionalista, geometrizada. Brockmann nasceu e morreu na Suíça. Max Biel é suíço e fez o caminho inverso do Ian Tichold. Nasceu na Suíça e morreu na Alemanha.
uma figura central no desenvolvimento e difusão dos ideais construtivos, e ele pregava que alinhamento, ritmo, progressão, polaridade, regularidade e lógica interna de desenvolvimento e construção eram as leis das estruturas, sejam elas espaciais ou gráficas, né? Esse enunciado dele foi amplamente explorado aqui no Brasil, nas décadas de 50 e 60, segundo o autor André Stolarski, saudoso. E por isso que eu estou vestindo a camisa com a bandeira da Suíça, que homenageia essas três figuras, né, que foram tão importantes para o construtivismo, para o modernismo, para o desenvolvimento da Bauhaus, da escola de Ulm e do estilo tipográfico e universal. E no Brasil, o que estava acontecendo, né, naquela época? Era o sonho do JK, né, do Juscelino Kubitschek. Como presidente, ele estava naquele momento construindo Brasília. Era um momento de alta e forte industrialização, onde essa arte construtiva foi o passaporte para colocar o Brasil na modernidade. Ela propunha uma simbiose entre arte e design e produziu desde a arquitetura de Brasília até o design gráfico de livros e sistemas de identidade visual corporativos, como estes, por exemplo, né, a arquitetura de Oscar Niemeyer, o cartaz da primeira Bienal de São Paulo do Museu de Arte Moderna do Antônio Maluf e as marcas, né, as assinaturas visuais de Aloysio Magalhães, pernambucano. Aqui a gente tem um exemplo do calendário de mesa deste ano, de 2018, da Universidade Federal do Sergipe, que foi desenvolvido por uma egressa do curso de design gráfico, a aluna Jeane Santana. Veja, a gente não conversou, a gente não interagiu. Ao mesmo tempo que eu tinha acabado de concluir o redesenho do brasão e estava iniciando o processo de desenho do logotipo, ela estava produzindo o seu calendário, esse layout. Então veja como a inspiração veio da mesma fonte, né? A fonte histórica, a época de nascimento da Universidade Federal de Sergipe. A penúltima etapa de uma apresentação é a proposição, justamente o momento onde os clientes ficam mais ansiosos. É onde a gente realmente começa a mostrar o fruto do processo de criação. Notem que as alternativas elas não são geradas ao acaso. Quando o designer coloca o lápis no papel, ele já tem que ter um arcabouço anterior, um trabalho de pesquisa já bem fundamentado, para que ele não desenhe ao léu, para que ele comece realmente sabendo onde quer chegar. Essas opções foram desenhadas usando uma canetinha, estilos, em um iPad, e vai gerando os primeiros esboços, né? Uma vez que eu estou satisfeito com alguns caminhos que eu comecei a desenvolver, eu sinto a necessidade de pegar alguns desses caminhos e redesenhar num aplicativo de desenho vetorial, que me dá certas ferramentas de maior controle da geometria. E aí eu vou para o Illustrator e começo a replicar algumas daquelas ideias. Nota-se que eu usei uma malha de perspectiva isométrica, por exemplo, para gerar alguns desses desenhos da letra U, FS. Depois eu já percebendo que o desenho está ficando um pouco ambíguo e intrincado, eu comecei já a fazer testes com tipografias já existentes, né? Aqui nessa coluna da direita. Na coluna da esquerda, percebam que há um estudo onde há a ligação das letras U, F, S, né? E ela é uma letra toda geometrizada e aí eu começo a variar o peso dessa letra. Desde o início do processo, eu tinha claro que eu não queria encontrar um desenho que fosse linear, estático, monótono. Desde o início eu persegui o movimento, a dinamicidade. Porque se vocês bem ouvirem no discurso do reitor, professor Angelo Antonioli, eu vou deixar o link da entrevista dele aqui embaixo. A entrevista foi dada este ano, em comemoração aos 50 anos da instituição. Ele fala das diversas fases que a instituição viveu, das diversas dinâmicas pelas quais essa casa passou. Então, sempre desde o início quis que esse discurso do reitor conversasse com o resultado gráfico, no arranjo dessas três letras, o UFS. Então você veja que o caminho que fluiu mais foi o da esquerda, onde a gente vai descendo, e depois lá na base a gente tem, caminhando para a direita, o estudo que mais se aproxima do desenho atual. A partir de um determinado momento, percebam que eu já começo a usar um retângulo áureo. Tem um retângulo raiz de 2 também, ali no meio. E tem um retângulo áureo que você vê à esquerda, abaixo.
E aí a gente mostra para o público o que é essa proporção áurea, de onde é que vem, né, a historicidade dele. Que lá desde os gregos eles já haviam descoberto esse número mágico, né, essa seção áurea, que é o 1,618, também conhecido como Φ, e que está presente em vários elementos da natureza, essa proporção, e também foi usado a partir dos gregos em sua arquitetura e é usado até hoje. Por ser encontrada na natureza, disse ser divina. Então, o primeiro iPod clássico, por exemplo, apresenta essa divisão áurea. Posteriormente, eu inscrevi o desenho dessas letras, e aí a gente vai para aquela questão da geometrização, né, da linguagem construtiva. A gente inscreve o desenho do U, do F e do S dentro de um elemento único, né, geometrizado, que é esse elo. E aí a gente conta 4 elos desses, em que a gente pode linkar com as 4 áreas das ciências, de forma resumida, né, a das linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e as ciências da natureza e suas tecnologias. E as letras percorrem esses 4 elos, estão unidas por esses elos. Após isso, a gente encontra uma proporcionalidade dentro do retângulo áureo no desenho dessas 3 letras. Por fim, um toque mais de refinamento, a gente segue arredondando algumas arestas para que o logotipo converse esteticamente com o desenho do brasão de armas da UFES. Então perceba ainda que as 3 letras estão interligadas a partir dos seus contornos. Esses contornos, eles fazem um caminho ininterrupto. E veja, essa interligação das letras me fez lembrar posteriormente da marca da NASA, por isso que eu trouxe o boné. E ela é uma marca que também apresenta essa interligação em 2 de suas letras, né? O A e o S central. E eu acho interessante, no manual de identidade visual da NASA, o administrador, na época, né, nos anos 70, dizia o seguinte: eu acho que o novo logotipo é agradável aos olhos e nos dá um sentimento de unidade, de precisão tecnológica, de confiança e orientação para o futuro. Então, eu pego emprestado essas palavras do administrador Richard H. True, transfiro esses sentimentos para o logotipo da UFES atual. Esse sentimento de unicidade, de precisão tecnológica, uma marca feita a partir de um grid seguro, da geometrização. Você consegue desenhar essa marca com compasso e régua, ela é precisa no seu desenho. Ela passa uma sensação de confiança, né, de firmeza, de estabilidade. E ao mesmo tempo ela tem esse ar futurista, né? Ele está disponível para download na web. Vou deixar o link aí na descrição abaixo, tá? O manual de identidade da NASA dos anos 70. Daí a gente começa a mostrar as versões da marca, a versão vertical, que tem o seu uso preferencialmente, a versão horizontal e a versão simbólica. A gente mostra também todo o conjunto de assinaturas visuais da UFES, onde do lado esquerdo a gente tem as assinaturas tipográficas, né, o logotipo, que são as assinaturas preferenciais da UFES, e o brasão, que reinava sozinho até então, que agora vai estar assinando as mensagens da reitoria, né, e os diplomas dos alunos. Também em suas 3 versões, vertical, horizontal e simbólica. Agora, entenda o quão difícil é aplicar um novo sistema de identidade visual, cultura que já está acostumada a um padrão anterior, né, que era assinar somente com o brasão. O que o pessoal tem feito, né? Eles têm visto nas mídias o lançamento do novo brasão, aí depois o lançamento da nova marca da UFES e obviamente, né, por não entender os detalhes de tudo isso, já começa a acontecer algumas manifestações curiosas, como por exemplo, eu encontrei essa semana essa mensagem no Facebook, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES. As pessoas, apressadamente, né, em sua ansiedade, elas não esperam, por exemplo, a disponibilidade dos arquivos, ou não pedem às pessoas certas tais arquivos, né, e elas coletam as imagens, por exemplo, de um avatar da página do Facebook. E essa aqui foi mais além, né? Ela juntou o brasão e o logotipo, inventou uma nova maneira de se assinar, que não está previsto no
no manual de identidade de marca. Então, a partir dessa manifestação aí, a gente já consegue visualizar que o processo não é muitas vezes suave, é demorado, até que a maioria das pessoas entenda, né, qual é o objetivo desse novo conjunto de símbolos gráficos e como é que eles funcionam, né? A tipografia tanto do brasão quanto do logotipo é a mesma, é a Ubuntu, que é uma tipografia de royalties free, que foi originalmente desenvolvida para o sistema operacional também livre, que é de mesmo nome, né, Ubuntu. E foi uma sugestão dos alunos de design, do curso de design gráfico da UFES. A gente mostra também como que essa marca de agora por diante vai estar presente nas submarcas de cada secretaria, de cada pró-reitoria, de cada departamento da UFES, né? Conselhos. E aí a gente mostra o conjunto imagem da UFES e quais são os pesos que cada elemento desse tem nesse conjunto imagem, né? As cores institucionais têm um peso grande, o símbolo, pictogramas que serão desenvolvidos para sinalizações externas e internas terão um peso importante ainda. A própria tipografia Ubuntu, que é a tipografia institucional e as variantes presentes em sua família. Fotografias, por fim, e grafismos, né? O grafismo, por exemplo, das chamas que podem ser trabalhadas para timbrar placas de sinalização, por exemplo. E esse pattern, esse padrão, que é desenhado a partir da silhueta do casco do ciris, que está presente também no brasão. E foi desenhado originalmente lá em 68, né? Para quem não entende muito bem o que é que está desenhado aí no brasão da UFES, eles são dois ciris sobrepostos, mas o que dificulta a percepção do desenho do siri é metade do siri está numa cor positiva e a outra metade negativa, né? Então isso aí dificulta a gente reconhecer o desenho dessa carapaça do siri. E por fim, a última parte da apresentação, parte onde a gente mostra as aplicações dessa marca em casos diversos. A gente mostra a marca viva, como que ela se comporta, né, em cada caso, em cada situação. Se a gente tinha alguma dúvida até então, é aqui que a gente realmente tem a oportunidade de tirar essas dúvidas. Aí vem as aplicações, né, de guarita. Então a gente faz montagem mesmo no Photoshop a partir de fotografias tiradas em loco. Placas externas, sinalização do mobiliário urbano, o prédio da reitoria. Aqui a gente vê uma porta da sala de reuniões, um totem de sinalização. Ele está aí pintado digitalmente e utiliza um elemento secundário do conjunto imagem da UFES, que é a chama, para sinalizar a base, né, desse totem. A placa da assessoria de comunicação, e notem a chaminha mais uma vez ali trabalhando para apresentar as cores institucionais da marca. Sabe, eu vejo muitos designers tendo a preocupação de colocar a marca da instituição em todas as plaquinhas que ele faz para uma sinalização. Eu acho que é uma atitude que foi massificada erroneamente. Isso é muito redundante, né? Você encontrar a tua marca em todas as placas se você já tem ela, por exemplo, na fachada, se você já sabe onde está. Então acho que é um espaço que muitas vezes é desperdiçado na transmissão correta da mensagem de uma placa de sinalização. Um exemplo de placa aérea. Padronização visual de redes sociais. A gente mostra, né, como o avatar se comporta de forma bem reduzida também. Gente, esse foi mais um estudo de caso que trata da construção de identidade de marcas. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo sua impressão. Eu preciso saber de vocês, se vocês querem que eu grave mais estudos de casos sobre marcas e embalagens também. É isso aí, não esquece o pacote youtubístico, curte, compartilha, não esquece de ligar a sinetinha, assim que eu postar um vídeo novo, você será avisado pelo YouTube, ok? Um grande abraço e até a próxima!